alcoólatra que bombardeou o parlamento e virou presidente, Boris Yeltsin. O ano é 1991. E depois de um Períodos da história que eu não gostaria de estar vivo e morando. Rússia da década de 90. processo desastroso de democratização, um conflito interno entre comunistas e liberais e uma tentativa de golpe de Estado por generais ultracomunistas, a União Soviética é dissolvida após a declaração do presidente da República Socialista da Rússia, Boris Yeltsin. Mas quem é esse cara? Um bosta. Boris Nikolaevich Yeltsin nasceu no estado de Sverdlovsk, no leste da Rússia, parte de uma família que sofreu com a perseguição soviética, já que seu avô teve suas propriedades confiscadas, e seu pai foi mandado para os gulags por comportamento antissoviético. De qualquer maneira, o jovem Yeltsin tomaria interesse pela política e se tornaria um membro do Partido Comunista. Eu não gostaria de nascer na Rússia em nenhum momento histórico. Cara. Pior que é. A Rússia é realmente, tipo, um inferno. Dito isso, a gente mora no Brasil, mas a Rússia é pior que o Brasil, porque a Rússia tem os problemas do Brasil, uma relevância que o Brasil nunca vai ter, inclusive histórico, ou seja, é um país importante, com muitos problemas e muito frio. Que pariu. Comunista. Embora ele diria posteriormente que só se juntou ao partido pois era o único jeito de progredir em uma carreira política na época. E ele iria progredir. Não mudou muito de lá pra cá, não, cara. Muito rápido, se tornando um aluno/pupilo do então governador de Sverdlovsk. Então, foi promovido de novo. Então, foi promovido de novo. Então, foi promovido para ministro. E depois, promovido de novo para prefeito de Moscou. E depois, seria nomeado para membro do Politburo. Rapaziada, eu vou falar um negócio aqui que ele é meio problemático, mas eu não tô nem aí. Como eu posso dizer? Eu gosto muito da forma que eleições são tocadas na União Soviética e na China. Calma, porque é o seguinte. O povo mesmo, ele vota no cargo mais baixo da hierarquia da eleição. Aí é o seguinte. Eu não sei se eu tô certo aqui, vou falar por cima, então provavelmente eu tô errado. Inclusive, eu deveria pesquisar antes de eu falar aqui, mas a população, ela vota no prefeito. É isso. É isso que você vota no prefeito. Ah, tem vários, tem disputa? Não tem disputa. Aí, basicamente, a eleição funciona assim. Ah, se muitas pessoas votam, esse é um candidato bom. Se poucas pessoas votam, ele é ruim. O partido saca ele e coloca outro. E vai assim até alguém ser eleito. Calma. A partir disso, tem uma eleição... o povo não vota no Politburo que tá lá em Moscou. São eleições internas. São eleições internas que acontecem e a gente vai se elegendo até chegar lá no topo da hierarquia. Pô, velho. Tirando a parte de ter só um partido aqui no Brasil. Vou ficar quieto. Se o brasileiro só votasse no seu prefeito e os prefeitos votassem em seus representantes estaduais e seus representantes estaduais votassem no governador do estado e os governadores votassem para presidente da república, não seria um desastre, pessoalmente, sabe? Não seria um grande desastre. Mas tudo bem, quem sou eu? É quase um voto por delegado, mas de outro jeito. Uma espécie de legislativo. Eu sei que só daria centrão, é que nos casos brasileiros dá mas tudo bem. Bom, é que votar é uma bosta, né? Ao mesmo tempo que o ideal seria não votar. Continuava sendo o prefeito de Moscou. Olha pros 10 não. Yeltsin começaria a ser visto como uma figura rebelde e de oposição ao governo soviético, depois de renunciar do Politburo e passar a publicamente criticar o governo do presidente Mikhail Gorbachev.
se colocando como um reformista. Os comunistas até tentaram manchar a imagem de Yeltsin, mostrando ele como um alcoólatra, pois ele realmente... Você preferia viver na França durante a Revolução ou durante a Revolução Russa? Na França revolucionária, eu acho que as chances de morrer é menor. Revolução Russa teve uma guerra, caralho. Tentaram manchar a imagem de Yeltsin. Ah, porra, mas na Revolução Francesa também teve. Mas depois veio Napoleão. Mostrando ele como um alcoólatra, pois ele realmente era, e como um capacho do Ocidente. Mas nada parecia adiantar. Em qualquer outro período da história soviética, esse tipo de atitude dissidente seria respondida com um suicídio por 3 tiros no peito. Mas a União Soviética de Gorbachev estava passando pelas reformas conhecidas como Perestroika, uma tentativa de liberalizar a União e permitir coisas como eleições populares, liberdade de expressão e etc. A Perestroika, você morreria de fome nos 2 cenários. Contudo, não iria agradar os comunistas conservadores que queriam o regime autoritário de Stalin e não iria agradar os reformistas que acreditavam que as reformas eram lentas demais. E agora estes movimentos divergentes tinham um palco livre para expressar suas opiniões, sem serem mandados para o Gulag. Em 1991, nas primeiras eleições para presidente da Rússia, Yeltsin seria eleito presidente, só que nesse caso, o presidente da Rússia era uma espécie de governador, pois a Rússia era apenas um dos estados que formavam a União Soviética, mas de longe o mais importante. Em agosto do mesmo ano, a União Soviética sofreu uma tentativa de golpe de estado pelos generais... Foi realmente um tiro na cabeça essa tentativa de golpe. Tipo, eles só aceleraram o processo de dissolução da União Soviética. Talvez se esse golpe aqui não tivesse acontecido, a União Soviética estaria num sistema bem capenga também. Não comunista, mas seria uma união das repúblicas soviéticas. Tira a parte socialista. Provavelmente seria um capitalismo de Estado. De linha dura, Gennady Yanaev e Dmitry Yazov. E sim, esse Yazov é o mesmo do The New Order, que colocaram Gorbachev em prisão domiciliar e tentaram invadir Moscou para tomar controle... ia durar até no máximo os anos 2000, ia colapsar também. ...direto do país, revertendo as reformas da perestroika e restaurar o comunismo soviético. Contudo, a falta de apoio popular e político fardou o golpe ao fracasso, com Yeltsin se tornando o líder do movimento popular antigolpista e Gorbachev sendo resgatado de sua prisão. Embora a União tenha sido salva de um golpe de Estado, a postura fraca de Gorbachev nessa crise, em comparação com a figura de liderança de Yeltsin, que fez discursos em cima dos tanques que queriam invadir Moscou, apenas desmereceu ainda mais o governo soviético e fez mais pessoas aderirem ao movimento reformista anticomunista. Com essa força política, Yeltsin se reuniu com os outros presidentes das repúblicas soviéticas para forçar Gorbachev a assinar os Acordos de Beloveja, que oficialmente dissolveu a União Soviética. Contudo, Yeltsin... E caos. Cara, a transição da Rússia de comunismo para capitalismo é um pesadelo. É um pesadelo. E a transição até hoje sabe... Yeltsin seria o José Sarney da Rússia. Ambos assumiram depois da redemocratização de seus países, mas ao invés de serem reverenciados como heróis da democracia, acabaram virando uma piada e uma das figuras mais odiadas dentro da sua política nacional. Tudo começa com as reformas econômicas de Yeltsin, que foram ainda piores que o plano cruzado do Sarney, que repentinamente tentaram transformar a Rússia de uma economia socialista para um capitalismo de mercado, resultando em uma transição desastrosa, onde o Estado sequer tinha as regulamentações ou qualquer estrutura legal necessária para se ter uma economia que funcionava, o que fazia a vida de qualquer investidor, empresário ou até o trabalhador comum extremamente confusa e difícil. Mas talvez o maior desastre das políticas econômicas de Yeltsin foi suas privatizações. Veja, a União Soviética era um estado comunista. Isso significa que todos os meios de produção ficavam nas mãos dos trabalhadores, ou seja, do Estado. Então toda indústria, agronegócio, serviço e...
Cara, eu acho que bom, não vou palpitar aqui sobre transição econômica aqui, porque é minha área. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que é porque deu muito certo na Tchecoslováquia e na Polônia. Cara, Tudo era estatizado. Na transição para uma economia liberal, faz sentido você querer privatizar algumas dessas coisas, pois já não faz sentido o Estado ter que administrar a... o problema é como foi privatizado, né? Não houve quebra de monopólio, foi simplesmente grandes estatais gigantescas vendidas a centavos na calada da noite. fabricazinha de peixe enlatado de Magadã. Mas a forma que essas privatizações foram feitas foi sequer planejada e muito corrupta. Com a economia da Rússia sendo entregue de braços estendidos para um grupo seletivo de políticos soviéticos, que eram amigos pessoais de Yeltsin. Assim, a Rússia se tornaria uma de facto oligarquia chefiada por Yeltsin e sua turminha. Tipo isso. E toda a economia seria administrada por ex-políticos que não tinham a mínima ideia de como cuidar de um negócio, resultando no colapso da produção industrial e com serviços básicos como a saúde, sendo agora uma relíquia para os russos, que antes tinham acesso a esses serviços apesar das dificuldades soviéticas. Ou seja, o governo de Yeltsin foi tão ruim que era preferível viver na União Soviética do que nesse Estado liberal moderno. Não só a Rússia e a Ucrânia, tipo, passaram por situações idênticas. Cara, os países que tiveram uma transição econômica boa e as coisas... tiveram problemas nos primeiros anos, mas logo eles acabaram entrando nos trilhos. Polônia, Estônia, Lituânia, Tchequia, Eslováquia, sabe? Hungria, países que saíram da União Soviética e muito rapidamente passaram por uma terapia, passaram por uma terapia de choque e rapidamente seus dados socioeconômicos começaram a crescer em 10 anos. Tipo, foram 3, 4 anos de reformas profundas, capitalismo, um choque de capitalismo e os países já entraram nos trilhos e começaram a crescer. Bálticos também, todos os países bálticos. Eu só citei alguns aqui. Agora, a Rússia e a Ucrânia, que pariu, foi uma transição capenga. Não foi uma terapia de choque, foi uma tomada de políticos corruptos de empresas estatais. Foi isso que eles fizeram. Além disso, não teve abertura de mercado, não teve choque de capitalismo, não teve bosta nenhuma. Foi um caos. O investimento público foi completamente saqueado e a burocracia se tornaria ainda mais corrupta. A Rússia também teve uma mudança muito grande na sua política externa, já que ela não apenas perderia sua posição como superpotência, como também buscaria se tornar amiguinha dos Estados Unidos e do Ocidente. Inicialmente, até o começo das guerras iugoslavas, onde Yeltsin declara apoio aos sérvios e repudia a ação das nações ocidentais do país. Mas acontece que estava todo mundo um pouco se ferrando, porque a Rússia, em 91, era um anão diplomático e não tinha capacidade nenhuma de realmente reforçar suas palavras com qualquer coisa. Principalmente pois o exército russo, outrora o grande exército vermelho capaz de conter a besta do Terceiro Reich e ultrapassar as forças armadas estadunidenses em tamanho e força, agora foi sucateada por burocratas corruptos, liderada por generais inexperientes e formada por soldados mal treinados e mal equipados. Mas as coisas ficariam ainda piores, pois em dezembro de 92, e sim, nós ainda estamos no segundo ano do governo de Yeltsin, aconteceria uma crise constitucional, onde Yeltsin tenta apontar esse cara como primeiro-ministro da Rússia, mas o parlamento se opõe a essa nomeação e aponta esse cara no lugar. Sim, a Rússia de 91 é o Brasil gelado. A Rússia é o Brasil gelado. O que cria um conflito com o exército pelo poder e bombas nucleares entre o presidente Yeltsin e o parlamento, onde cada um agia como se fosse o de jure governante da Rússia. Sim, o Yeltsin tem cara de burro. Ele tem. Quase como se o país tivesse 2 governos simultâneos, resultando essencialmente em uma anarquia. Essa crise se intensifica em 93, com o governo de Yeltsin enfrentando o parlamento e uma coalizão de comunistas, nacionalistas, monarquistas e duguinistas que queriam a renúncia do presidente. Em outubro, a violência se intensifica
com pessoas brigando nas ruas em atos de violência política, brigas de rua e de vandalismo na cidade de Moscou, resultando na morte de centenas de pessoas e outras centenas de feridos. Ao meio do caos nas ruas e um cenário de pré-guerra civil, Yeltsin iria conseguir apoio das forças armadas que estavam sob seu direto comando, e acabaria com essa crise do jeito mais direto possível, bombardeando o parlamento. Eu repito, o cara simplesmente bombardeou o parlamento do seu próprio país, enquanto os congressistas ainda estavam dentro. Esse período anárquico da Rússia resultou na morte de 137 pessoas e na consolidação de Yeltsin como líder hegemônico do país, passando a governar por meio de decretos até novas eleições parlamentares acontecerem, pois os parlamentares antigos estavam mortos. Yeltsin então anunciaria um plebiscito por uma nova constituição, abandonando o sistema soviético e adotando um novo sistema que dava mais poderes ao presidente. Mas se você acha que agora o governo de Yeltsin seria mais estável, você estaria incorreto. Acontece que na Rússia existe um estado chamado Chechênia, que é muito diferente do resto da Rússia. Eles não são etnicamente russos, mas sim chechenos. Eles não são cristãos, como a maioria dos russos, mas sim muçulmanos. E por conta dessas diferenças, a Chechênia era um estado autônomo da Rússia. Contudo, em 1991, na União Soviética, na época que ela não tinha caído, um general da Força Aérea iria liderar uma revolta islamista na Chechênia, que invadiu o Soviete Supremo do Estado e mataram o líder do Partido Comunista da região, ao jogar ele da janela do prédio. Desde então, eles não brincam em serviço. Inclusive os chechenos são os que estão melhor performando na guerra da Ucrânia. Um de facto estado independente. É um povo guerreiro, é a realidade. Os chechenos, eles são um povo guerreiro. Então, eles tancaram quase uma década de guerra contra a Rússia do Vladimir Putin, logo em seguida. Embora a União Soviética e a Rússia ainda reconheciam a Chechênia apenas como um estado autônomo. Contudo, o estado independente da Chechênia seria extremamente instável, e a Rússia se aproveitou disso para apoiar, financiar e armar grupos políticos que eram anti-independência. As tensões aumentariam cada vez mais na região, até os membros da oposição chechena, com apoio pesado da Rússia, invadirem a capital chechena de Grozny, mas seriam repelidos. Yeltsin daria um ultimato para o governo da Chechênia, e quando eles recusaram, a Rússia invadiu a região sob o pretexto de restabelecer a ordem constitucional. Apesar da Chechênia ser um país minúsculo com uma economia patética que estava em guerra com o maior país do mundo em extensão territorial, a Rússia estava fardada ao fracasso na guerra. Fardada. O exército russo, como eu mencionei, estava em um estado deplorável. Vários generais russos renunciaram de seus cargos por não apoiarem a invasão. A invasão em si foi mal planejada e otimista demais. O território checheno é extremamente montanhoso e difícil de se tomar. E os generais chechenos não eram os caras aleatórios, mas sim alguns dos oficiais mais experientes e treinados da era soviética. Os russos foram capazes de tomar a maior parte do território da Chechênia, inclusive a capital, em pouquíssimo tempo. Mas os chechenos não estavam lutando uma guerra tradicional, mas sim uma guerra de guerrilhas, se movimentando rapidamente sem linhas de frente tradicionais, utilizando táticas de sabotagem e terroristas com o objetivo de mudar a opinião pública contra a guerra, com o pior desses ataques sendo a crise de reféns do hospital de Budianovsky, onde terroristas da Chechênia pegaram cerca de 1.500 reféns em um hospital, e a Rússia, então, decidiu invadir o hospital e trocar tiros com os terroristas enquanto os reféns estavam lá dentro, resultando na morte de 140 pessoas e 412 feridos. Mas pelo menos a maioria dos reféns seriam resgatados. A campanha da Chechênia estava sendo um desastre político e militar para a Rússia. Então, com os chechenos retomando a capital de Grozny depois de uma intensa batalha e as eleições presidenciais se aproximando, Yeltsin assina um tratado de paz com a Chechênia, onde esta permanece como um estado independente.
Mas as coisas ficariam ainda pior. Em 96, Yeltsin ganha a reeleição com 54% dos votos. Eu não lembro, eu acho que Stalin falou essa frase. Não importa quem vota, mas sim quem conta os votos. Não quero falar nada. Pois, apesar de sua baixa popularidade, a oposição russa era relativamente desorganizada. E nessa época, praticamente todo o sistema e establishment russo estava no controle direto de Yeltsin ou no controle indireto de seus amigos oligarcas. Então, Yeltsin realiza uma segunda cerimônia de inauguração, enquanto seus oponentes apontam suspeitas de fraude nas eleições. Contudo, o Yeltsin de 96 não seria o mesmo líder forte de antes, não apenas por sua idade, mas porque sua saúde estava piorando cada vez mais por causa do seu vício em álcool, com ele tendo que fazer várias cirurgias nos rins e no coração, e deixando seus primeiros ministros governando por ele por longos períodos de tempo. E eu digo primeiros ministros, pois vários dos PMs que Yeltsin apontava seriam rapidamente demitidos por ele mesmo. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Saía um... Até que o último chegou e chutou ele, no caso, né? Entrava um homenzinho desconhecido chamado Vladimir Putin. Putin era uma figura completamente desconhecida até então, e poucos acreditavam que ele iria durar mais que os outros 20 mil PMs que foram demitidos. E o ex-KGB. Ainda pois a Rússia passaria por uma crise financeira por conta da desvalorização da moeda nacional, o rublo. E as coisas ficariam essa crise. Ainda quando em 99, a Rússia é tomada por uma onda de ataques de terror islâmicos, com os piores sendo o massacre de Tukhchar, onde islamistas invadiram uma vila e venderam vídeos deles torturando e matando prisioneiros de guerra como filmes snuff, e os ataques dos apartamentos de Moscou, que deixaram 307 feridos e mais de 1000 feridos. Aqui é bem questionável se foi um ataque islâmico, porque um dos ataques foi impedido, e se descobriu que eram agentes da FSB que estavam plantando as bombas nesse ataque que foi impedido. Coincidentemente, isso aconteceu um mês depois que o Putin assumiu o cargo de primeiro-ministro. Com Yeltsin fragilizado, o primeiro-ministro Putin toma protagonismo nessa crise, adotando uma postura de lei e ordem e zero tolerância contra islamistas, iniciando contra-ataques contra posições chechenas que apoiaram esses ataques, e dando início à Segunda Guerra da Chechênia, o que faria de Vladimir Putin um homem que era outrora visto como um Zé Ninguém, para um homem visto como um herói nacional que todos queriam como presidente, ao invés do velho bêbado. Em 31 de dezembro de 1999, ao meio-dia, Yeltsin faz um pronunciamento em rede nacional, dizendo que esta seria sua última vez se apresentando como presidente da Rússia em público. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Я ухожу. Россия должна войти в новое тысячелетие. Dia após se anunciar, Putin iria fazer um decreto que dava proteções jurídicas à família de Yeltsin contra seus crimes de corrupção, além de benefícios financeiros para ele e sua família. Putin continuaria governando a Rússia e venceria com facilidade as eleições de 2000, e a Segunda Guerra da Chechênia terminaria com um triunfo russo, ao contrário do desastre da Primeira Guerra, o que daria curso para a longa presidência em 2009. A guerra durou uma década. Putin no país. E o resto é história. Em 2007, Yeltsin morreria aos 76 anos por falha no coração.
resultado de suas complicações de saúde e com o álcool. Agora, se você quiser saber quem vai ganhar o conflito que está acontecendo nesse exato momento naquele país cujo nome não pode ser mencionado no YouTube, assista esse vídeo aqui. E muito obrigado. Se cuidem. É bom vídeo, bom vídeo. Não tem nem muito o que acrescentar aqui. Só que o vídeo é bom, é isso.